Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 12, quem não tem, corre atrás. Está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixa o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. No dia de ontem, o grande amigo aí, Sebastião Ferreira de Maringá, apoiou com R$10 e vai com 2 nominalistas. O grande amigo Júlio Roberto Baruchi apoiou com R$50 e vai com 14 nominalistas. O grande amigo Gabriel da Barra Funda de São Paulo aí apoiou com mais R$30 e vai com mais 8 nominalistas. O grande amigo Reginaldo Morato apoiou com R$10 e vai com 2 nominalistas. Sabe quem é o amigo Reginaldo Morato? É o grande mestre Morato. Quem é antigo aqui no canal Verdão Campeão sabe muito bem quem é o grande mestre Morato. Participava muito de lives aqui do canal Verdão Campeão. Grande abraço para você aí, meu amigo Mestre Morato, tamo junto e é nóis. E hoje tem áudio dele. E o grande amigo José Luiz apoiou com R$20 e vai com 6 nominalistas. Muito obrigado a todos os amigos palmeirenses que ajudaram o canal Verdão Campeão aí. Tá passando aí pelo momento complicado. Então, se você puder ajudar também, virar apoiador, nesta quinta-feira o Pix está aqui na tela. Você ajuda bastante o seu amigo, ajuda o Natal aqui do canal Verdão Campeão. Meu primeiro Natal aí que eu vou passar sozinho, vai ser ruim pra caramba, meus amigos palmeirenses, então preciso muito da ajuda de vocês. Você ajuda e vai concorrer à última camisa do ano de 2025. Acredite, você poderá ganhar esta camisa, torcedor palmeirense. O Pix está aqui na tela, pedimos essa grande ajuda a vocês. Então, galera palmeirense, é o seguinte, eu quero começar o programa de hoje com uma baita informação, com uma grande notícia que eu estou torcendo muito para que isso aconteça e que seja verdade, meus amigos palmeirenses. Veloso, ídolo do Verdão, soltou uma notícia bombástica no seu canal Torcedor Palmeirense sobre um grande reforço. Reforço esse que, se chegar no Palmeiras, aí sim, a gente vai dar uma aumentada de patamar. Pode ter certeza, torcedor palmeirense. Trata-se do meio-campista Gesso, ex-mulambo, que joga no Zenit da Rússia, torcedor palmeirense, aonde eu já falei aqui, trouxe informações dessa possível negociação. Só que o Veloso soltou a informação, torcedor palmeirense, que o Gesso desembarcou no Brasil de mala e cuia, meus amigos palmeirenses. Coloca aí na tela a produção. Olha a forma que o Gesso chegou aqui no Brasil, com bastante malas. Não é só para passar suas férias, não. O jogador, quando vem para cá, não traz toda essa bagagem, não. Meus amigos palmeirenses, e o que o Veloso soltou de informação, torcedor palmeirense, que Gesso e Palmeiras estão fechando um acordo de forma silenciosa, torcedor palmeirense. A gente sabe que o Palmeiras não gosta de passar informações de jogadores que estão negociando, porque realmente já atrapalhou muitas negociações. E um detalhe importante, o Gesso não vai fechar com o Flamengo, ele não tem mais volta para o Flamengo com essa diretoria que acabou de ser eleita lá na mulambada, então tem muito tempo para esse presidente do Flamengo ainda continuar lá, então não tem negociação com o Flamengo. E o único time do Brasil que pode oferecer um bom salário
para o Gerson é o nosso grandioso Palmeiras, torcedor palmeirense. Então, eu quero muito que esteja realmente rolando essa negociação aí de Gerson e Palmeiras de forma silenciosa e que realmente ele veio para cá de mala e cuia para jogar no nosso grandioso Palmeiras em 2026, torcedor palmeirense. Eu já fico me iludindo, por quê? É desse jogador que o Palmeiras precisa. É esse tipo de jogador que faltou no Palmeiras em 2025. Porque uma dupla ali, Gerson e Andréas Pereira, dois jogadores muito experientes e rodados, já é outra coisa, é outro nível torcedor palmeirense. Aí tendo o ano que vem, a gente tem a volta do Paulinho. Aí vamos imaginar que o Paulinho em 2026 volta ao seu 100% e começa a jogar muita bola. Lá do outro lado, o Alan, que vem crescendo, vem evoluindo bastante, e a gente vê o Alan na outra ponta jogando muita bola também, meus amigos palmeirenses. Então, olha o nível que o Palmeiras pode chegar em 2026. O Paulinho 100% voando, em uma ponta, o Alan na outra ponta voando e o Vitor Roque lá de centroavante flutuando, voando, fazendo muitos gols, meus amigos palmeirenses. E um Flaco Lopes jogando de camisa 10, que ele joga pelo meio também, meus amigos palmeirenses. Então, já pensou esse time? Dupla de meio campista, Gerson, Andréas Pereira, um pouquinho na frente ali, o Flaco Lopes, que joga pelo meio também, numa ponta, Paulinho voando, Alan na outra ponta voando, e lá de centroavante o Vitor Roque fazendo um gol atrás do outro, meus amigos palmeirenses. Olha como dá uma grande melhorada na nossa equipe torcedor palmeirense. É lógico que eu estou sendo bastante otimista, né? Estou pensando grande, estou me iludindo aí. Então, é para a diretoria do Palmeiras entender que não precisamos mais de aposta, que não precisamos mais de garotos. Já contrataram muito garoto. O Vitor Roque é novo, o Ramon Sousa é novo, o Facundo Torres é novo. Já temos esses jogadores novos no nosso elenco. Então, não precisa mais de trazer aposta Leila Pereira e seu Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Contrate jogadores pronto, e o Gerson é um jogador pronto e é experiente, porque você não citou experiência na final da Libertadores? Então é esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa, e eu quero saber a sua opinião, torcedor palmeirense. Você concorda aí com essa ilusão que eu estou tendo para a temporada 2026 com a chegada do Gerson? Deixe sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Vamos lá! Mesmo sem título, Palmeiras deve fechar 2025 com faturamento recorde de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A cifra supera consideravelmente o que foi previsto no orçamento do ano, pouco mais de 1 bilhão. Até então, o recorde de faturamento do Palmeiras é do ano passado, com uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, esse ano, o Palmeiras vai bater aí recorde de faturamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E olha que o Palmeiras não conquistou nenhum título, hein? Imagina se fosse um ano mágico, o Palmeiras ganhando Brasileiro, Libertadores, Campeonato Paulista, jogando agora a Copa Intercontinental, ganhando mais granas ainda. Palmeiras com certeza chegaria na casa dos 2 bilhões de reais, torcedor palmeirense. Então, é só para você entender que o Palmeiras tem grana, que o Palmeiras tem condições de contratar jogadores como Gerson e outros também, torcedor palmeirense. Porque, olhe bem, vai abrir espaço. O Palmeiras tem planos aí para desfazer aí do Bruno Rodrigues, torcedor palmeirense. O Bruno Rodrigues, que não deu certo no Palmeiras, infelizmente, vai sair do Palmeiras e vai abrir espaço para mais um atacante. Então, se a diretoria do Palmeiras pensasse grande, quando o Bruno Rodrigues sair, contratasse um jogador de qualidade, um jogador grande, que chegasse aí para
dar um impacto no futebol brasileiro, o Palmeiras seria outro totalmente no ano de 2026, torcedor palmeirense. Falando do ano de 2026, olhe bem, um dos auxiliares da comissão técnica de Abel Ferreira, Thiago Martins, posta reflexões sobre o ano de 2025 e a renovação de Abel Ferreira. Somos todos um só, inconformados, obstinados e resilientes. Que as dores de 2025 alimentem as conquistas de 2026. Mas, e por quais motivos as dores de 2024 não foram motivação para 2025 também? O time foi amassado pelo Botafogo no ano passado e esse ano foi amassado pelo Flamengo e pela gambazada torcedor palmeirense. Então, esse papinho furado, eu não caio não, torcedor palmeirense. Esse papinho furado, eu não caio. Mas tem torcedores que caem nesse papinho, meus amigos palmeirenses. Então, deixa aí a sua opinião. Olhe bem, informação da UOL Sport que o Cruzeiro está interessado no zagueiro Murilo. No zagueiro Murilo, torcedor palmeirense. Então, eu não vejo problema nenhum do Murilo sair do Palmeiras. Você vê, torcedor palmeirense? Coloque sua opinião aqui nos comentários. E o Murilo entraria na lista aí que já tem Micael, Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Emiliano Martínez e agora o Murilo, torcedor palmeirense. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Então agora, deixar de conversa e vamos ouvir o áudio do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é um grande áudio do amigo, mais um grande áudio aí do amigo Gabriel da Barra Funda, São Paulo. Um áudio longo, mas a gente vai ouvir. Olha o que ele falou. Vamos lá. Muito bom dia, Jean Felipe. Então vamos prosseguir no áudio para falar do senhor Abel Ferreira. E amanhã, sem falta, vai ser, vou falar tanto do Abel quanto da Leila, vou demonstrar que ambos são pessoas que danificam a sociedade esportiva Palmeiras. Muito bem. Com relação ao técnico, conforme já foi exposto, ele veio com aquela aula, ele se apresentou como líder, como coach, etc., não ganhou nada. Então o Palmeiras era para contratar um tal de Miguel, um estrangeiro no Mineiro, aí apareceu. Muito bem. Seria ele, coach, como disse esse craque, inscrito no seu canal, o João de Mogi Guaçu, é claro que é um coach fracassado. Muito bem. Será que ele ganha 6 títulos? Vamos ver. Concordo. Coach fracassado. O Palmeiras devia ganhar mais 6 títulos, não ganhou graças à incompetência desse técnico, etc. Por exemplo, aquele campeonato deu de mão beijada para o São Paulo, Campeonato Paulista. Repetiu-se este ano, deu de mão beijada para o Corinthians. 2 títulos grandiosos. Uma Supercopa, lembre-se, que o Independente do Vale, né, perdeu para o Palmeiras lá, e aqui ele ganhou nos pênaltis. Então seria 3 necessariamente, que era do Palmeiras. Muito bem. Campeonato Brasileiro do ano passado e agora, conforme já demonstrei, você demonstrou, eu também demonstrei, era a coisa mais fácil da paróquia. Então vamos por partes. No ano passado, o Palmeiras perdeu 3 pontos contra o Atlético do Paraná, mais 3 contra o Internacional e mais 3 contra o Vitória no primeiro jogo do segundo turno. Então vamos contar. 3 mais 3 mais 3, ou seja, tem 9 pontos. O Botafogo ganhou com 6 pontos, portanto 9 menos 6, 3. Este ano, a mesma coisa, independentemente das roubalheiras, Flamengo, Vargas, etc. Não, o Palmeiras deveria ganhar. Então vou demonstrar. Onde se viu, perdeu 3 pontos contra o Botafogo, contra o nosso amigo Bahia, então são 3 pontos. Mais 2 pontos contra o Mirassol, então seria 5, só o primeiro turno. E mais 2 contra o Vitória, seria mais 2, seria 7, só no primeiro turno. O Flamengo ganhou com 3 pontos, 7 menos 3, 4. E no segundo turno, qual é a tônica? Toda a energia, o nosso amigo, então, o técnico da Sociedade Coletiva Palmeiras, o Abel Ferreira, jogou contra ele. Houve uma energia, uma simbiose, ele e os jogadores, e deve ser, todos os torcedores, etc. E o Palmeiras reverteu aquela jogada de 4-0. Seria lícito o quê? Se aplicasse a mesma energia, seria campeão. Mesmo assim, atenção, nós temos 7 pontos do primeiro turno. Bom, vamos até admitir a derrota contra o Mirassol. Vamos colocar um empate contra o Santos, seria até normal, 1 ponto. Mais 2 pontos contra o Fluminense, então são 3. Mais 2 pontos contra o Vitória, são 5. 5 mais 7 são 12 pontos. Estou falando por mínimo, etc.
culpa do senhor Vanderlei. Atenção, com relação ao Botafogo, o ano passado o Botafogo, entre elas, gozou do Palmeiras, no tático, com exceção apenas de um jogo que o Palmeiras ganhou, recebeu no tático, como também o no tático foi dado pelo técnico do Mirassol na segunda partida. Então, quem é Jobel? É um mentiroso, ele é fraco, não está na história do Brasil, não está coisa nenhuma. E assim por diante, não assim uma culpa que eu vou falar na segunda parte dos debates de hoje, etc. Vamos analisar quem foi os maiores técnicos. Sem dúvida nenhuma, Oswaldo Brandão, bem citado por Itember, e o grande Vanderlei Luxemburgo, citado pelo João de Mogi Guaçu. Aliás, João de Mogi Guaçu, ele disse em um dos áudios que assistiu ao jogo 12 de julho de 93, uma epopeia do Palmeiras, né? Que beleza de time, que espetáculo, né? O Palmeiras havia perdido o primeiro jogo por 1-0, porque o Viola fez aquele negocinho imitando o porco, aquilo despertou. Eu tinha um amigo que era conselheiro e me disse, não, agora o Palmeiras vai ganhar, o clima é espetacular. Então viu o coach do Vanderlei Luxemburgo e ganhamos de uma maneira espetacular. Eis os feitos do senhor Vanderlei Luxemburgo. Campeão paulista e brasileiro de 93, campeão paulista e brasileiro de 94, campeão paulista de 96 mais de 100 gols do Palmeiras, de 38 partidas, o Palmeiras ganhou 35, perdeu uma e empatou 2 partidas. Jogar por música. Muito bem. O Vanderlei, então, a gente notava, havia então uma continuação, o Palmeiras jogava bem. As únicas derrotas do Palmeiras são normais, você joga um clássico, aquilo é normal, etc. Coisa não, que é anormal, por isso que o Vanderlei superou. Oswaldo Brandão, que espetáculo. Oswaldo Brandão, ele não foi técnico do Palmeiras, ele treinava para valer, um grande técnico, começou. Então vamos agora falar do senhor Oswaldo, do Oswaldo Brandão, etc. Por exemplo, ele foi da década... Por exemplo, em 1959, o Palmeiras disputou com o Santos uma melhor de 3 partidas. O Santos era considerado o melhor time do Brasil, o Santos e o Botafogo. Mas o Palmeiras terminou empatado em primeiro lugar com Santos e Palmeiras. Houve uma super, campeonato super, de 3 partidas. A primeira partida foi 1-1, a segunda partida foi 2-2 e a terceira, a partida, o Palmeiras ganhou um jogo dificílimo. O Pelé sempre marcava o primeiro gol e o Palmeiras reverteu a situação. Um gol de Romero de falta, espetacular gol de Romero. Então, todos os jogos foram realizados no Pacaembu porque não existia o Morumbi, que foi construído apenas em 1960, inaugurado em 1960. E essa é a trajetória. Outra coisa, foi técnico do Palmeiras 72, 73, 74. O que aconteceu em 72? O Palmeiras foi campeão paulista. 73, o campeonato foi dividido entre a Portuguesa e o Santos, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro. Em 74, foi com o Corinthians, todo mundo queria que o Corinthians ganhasse. Não, o Palmeiras ganhou com um gol de Ronaldo. Então, 1-0. Então ele dava padrão de jogo, essa que é a diferença. O Vanderlei não dá padrão de jogo coisa nenhuma. Parece que ele acende uma vela a Deus e outro ao diabo. Muito bem. E assim por diante. E agora? E esse técnico começou na década de 40, em 45. Ele foi vice-campeão pelo Palmeiras, não é? E depois, o seguinte, em 1977, ele treinou o Corinthians. E o Corinthians, por 23 anos, voltou a ganhar o Campeonato Paulista. Portanto, essa é a história. E vou além. Além desses dois, muito bem citados, tanto citados pelo Itembeck, citou o Brandão e também citou o nosso o Vanderlei, etc., nós tivemos o técnico Nelson Pipo Nunes. Em 1965, o Palmeiras representou a seleção brasileira e ganhamos do Uruguai por 3-0. O time é espetacular do Palmeiras, verdadeiras academias. Não agora essas coxas de verdade de jogadores serem uma identidade com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora, para finalizar, eu vou falar que esse técnico não assume a culpa. Ele sofre de transtorno psíquico chamado neurose. Todo neurótico não assume a culpa, culpados são os outros. Ele não é humilde, ele é prepotente. E vou dizer para você as prepotências e as desculpas. Muito bem. No começo que o Palmeiras estava perdendo, era o excesso de jogos, etc. Depois foi a desculpa, ele é do Barueri, não é. É o chiqueiro. Depois foi demonstrado o divino que existe dentro de nós, porque o reino dos céus, o reino de Deus, é dentro de cada um também, que existe na natureza. É isso. Mas ele não tem nada disso. Muito bem. Olha, desculpa, uma pergunta espetacular de uma jornalista com relação ao Mike, sempre contundido. Qual foi a resposta desse técnico? Por quê? Porque realmente está com um transtorno, com sentimento de culpa, com medo de falar a verdade. É isso. Eu não devo satisfação a você. Você vai pedir desculpa para a mulher, tem que pedir desculpa ao Palmeiras, etc. Essa não é a resposta, etc. O senhor Franciscano, que fez uma pergunta espetacular que eu faria, e além do éter do Palmeiras, muito bem. Naquela partida que o Palmeiras perdeu do Chelsea, o que aconteceu? Muito bem. Foi aplaudido o Estevão, derramou lá. Mas na coletiva o Estevão abriu um sorriso fantástico. Faz a pergunta, o Estevão dá risada e depois conversa com o Vanderlei, com o nosso amigo Abel, e o Abel dá risada, não respondeu. Por que não respondeu? Porque realmente não quer assumir a culpa, ele é um técnico fraco, mentiroso, etc. É uma vergonha, uma vergonha. E assim por diante. Perdemos então o campeonato, que havia uma coisa ganha, etc. Onde se viu a Libertadores que o Fluminense ganhou, contra o Frachílimo, Boca Júnior, onde se viu o Palmeiras foi eliminado lá. Que vergonha, não ficou o Palmeiras seria campeão, e assim por diante. Ele é neurótico, é uma mentira, e não tem que ficar na história coisa nenhuma. Além desses aí, então tem o Nelson Pipo Nunes, temos o Vanderlei Luxemburgo, temos também o nosso amigo Oswaldo Brandão, e vou além também,
Podemos citar outros técnicos também, como o Tele Santana, também o Luiz Felipe Soares. Eles deram estrutura ao Palmeiras. Esse cara não serve. O Abel é uma mentira. E amanhã eu vou demonstrar, vou falar coisa que ninguém falou, uma coisa triste, etc., que era realmente para derrubar tanto a Leila Pereira quanto o técnico Abel Ferreira. É lamentável quando o Palmeiras está cada vez pior este ano, quando se sabe que o Flamengo, ganhando dos 300 mil reais, e o nosso técnico Palmeiras 10 vezes mais, não ganha absolutamente nada, ainda ousa assinar o contrato e ainda para 2017 ainda quer reformar o estatuto. Eu nunca vi o prestígio da mediocridade, eu nunca vi isso na minha vida, e amanhã eu vou demonstrar algo tristíssimo, que era para derrubar, para dar impeachment para Leila Pereira. Até amanhã. Meu nome é Gabriel da Barra Funda, capital do estado de São Paulo. Valeu aí, meu grande amigo Gabriel aí da Barra Funda, São Paulo. Um grande abraço para você aí. Mais um excelente áudio aqui para vocês, meus amigos palmeirenses. Eu concordo com praticamente tudo que você falou aí, meu amigo Gabriel. Agora sim, só discordo de uma coisinha. A gente pode falar o que for do Abel, concordo com todas as suas críticas ao Abel Ferreira, mas em relação a títulos, já falei aqui no canal, isso daí a gente não pode negar. Em relação a títulos, o Abel Ferreira é o maior. É o maior. O cara ganhou 2 Libertadores da América. Estou dizendo que ele é o melhor. O melhor ele não é, mas o maior a títulos, ele é, meu amigo Gabriel e toda a galera palmeirense. Isso eu não vou negar. Meus amigos palmeirenses. Mas ele poderia ser bem maior, porque o áudio do amigo Gabriel aí, ele cita aí muitos títulos que o Palmeiras perdeu que dava para ganhar tranquilamente. Aquela Recopa que a gente perdeu contra o Independência, não é? O nome daquele time da Argentina, só que lá e Justiça, deu até um branco naquele time, mas vocês sabem que o Palmeiras perdeu nos pênaltis para eles, né? Aonde o Gustavo Gomes teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti, o Palmeiras seria campeão, e o Palmeiras perdeu, Independência e Justiça, alguma coisa assim. O Palmeiras perdeu aquele título ali para eles. A primeira Supercopa do Palmeiras, que o Palmeiras perdeu para o Flamengo, aonde o Palmeiras tinha 2 pênaltis de vantagem para ser campeão. Se fizesse um dos 2, era campeão. Aí o Abel teve a grande ideia brilhante de colocar o Luan, que no momento estava mal pra caramba, sendo criticado pra caramba, teve a ideia de colocar o Luan para bater o pênalti decisivo, e ele foi lá e perdeu, meus amigos palmeirenses. É brincadeira uma coisa dessa. Aí depois colocou o garoto Danilo para bater, aonde o goleiro do Flamengo naquele momento fez ali o goleiro experiente do Flamengo naquele momento fez lá, entrou na mente do garoto e pegou o pênalti do Palmeiras, e o Palmeiras perdeu aquela Supercopa. É brincadeira, meus amigos palmeirenses. Aquele campeonato paulista que perdemos para o São Paulo, Palmeiras não jogou nada, deu de presente o título para o São Paulo. As Libertadores da América, eliminado pelo Boca, eliminado pelo Atlético Paranaense. Pelo amor de Deus, não dá para entender isso não, meus amigos palmeirenses. E esses 2 campeonatos brasileiros, do ano passado e desse ano, que dava para o Palmeiras ganhar tranquilamente também, meus amigos palmeirenses. Então, as críticas ao Abel Ferreira e toda a história aí, que o amigo Gabriel trouxe aqui para nós, eu concordo plenamente com o seu áudio, meu amigo Gabriel. Já espero aí de forma ansioso aí para ouvir o seu próximo áudio amanhã. Agora, vamos ouvir agora um áudio totalmente ao contrário do amigo Gabriel. Até que fim chegou um áudio de alguém defendendo o Abel Ferreira. E é ele, o grande mestre Morato, mandou o seu áudio e vai defender o Abel. Vamos ouvir. Olá, Jean. Desculpa aí suas mensagens aqui. Tem um motoqueiro passando aqui, parece que é um barulho danado, não dá pra gravar um áudio. A rua aqui é meio complicada. Jean, boa noite aí. É um prazer aí, imenso sempre estar colaborando com o canal. Sou um colaborador, sou um fã, um inscrito no canal, conheço você, a Juliana Vidal. Muito obrigado. O canal é maravilhoso, esse Verdão Campeão. E eu estava assistindo aqui uma postagem sua aí com relação à renovação do Abel, e dizer para você que eu sou a favor da renovação do Abel, porque o Abel é um técnico que já conhece, esteve 5 anos, né? Está 5 anos no Palmeiras, 12 títulos.
5 anos, 12 títulos já é muita coisa. Há que se respeitar. Um outro treinador vir para o Palmeiras até que se configure, até que ele conheça, porque não é fácil. O Palmeiras é um time muito difícil de ser treinado. Nossa torcida é impaciente, seletiva e exigente, e você sabe muito bem disso. Então, para que um outro chegue e um novo trabalho comece, isso demanda tempo, e no mínimo uns 2 anos, eu acho que para o Palmeiras conseguir alguns frutos desse novo treinador. Não concordo. Então, eu prefiro que o Abel, né, que seja o Abel, que já está aí, é um homem que, apesar dos erros, da teimosia, é um treinador que treina com o coração, e eu gosto muito disso. O Abel é muita emoção. Por isso que eu respeito. Esse ano foi um desastre, 3 vice-campeonatos. E o Abel parece que é dessa maneira, né? Tudo dele é de pancada. Quando ganha são 2, 3 títulos no ano. E quando perde são 2 títulos no ano, como aconteceu nesse ano de 2025. Mas para o ano que vem, com as promessas, o que se ouve dizer aí, né? O que os jornalistas de plantão dizem, é que o Palmeiras pretende contratar 3 jogadores a nível de seleção brasileira. Então, tomara que o Abel, o ano que vem, seja um iluminado, erre menos, seja menos teimoso e leve o Palmeiras ao patamar que sempre esteve. Títulos e títulos. Ademais, quero desejar para você, Jean, um ótimo ano, um ótimo Natal, caso não nos conversemos mais, para você e para a Juliana Vidal, e um abraço aí a todos os inscritos do canal Verdão Campeão. Valeu aí, meu grande amigo Mestre Morato, amém, que seja isso que você falou. Abel renovou, não tem mais o que fazer, tomara que ele volte sim a fazer o Palmeiras campeão da Libertadores, a colocar o Palmeiras no topo, aonde sempre tem que estar no topo, meus amigos palmeirenses. Mas eu não concordo quando você fala que um novo trabalho, um novo treinador, duraria ali 1 ano, 2 anos, para o time voltar a ganhar títulos. Vou citar de novo o Botafogo, o Arthur Jorge. Tinha acabado de chegar no Botafogo e ganhou o quê? Libertadores e Brasileiro, passando por cima de todo mundo com todos os méritos. O próprio Felipe Luiz no Flamengo já chegou ganhando título. O próprio Felipe Luiz já chegou lá ganhando títulos. Esse ano ganhou roubado, ganhou, mas ganhou, meus amigos palmeirenses. Como a gente pode citar também alguns casos de outros treinadores que no mesmo ano foi campeão. Então eu não concordo nessa parte aí, meu amigo Mestre Morato, que duraria aí todo esse tempo para o Palmeiras ser campeão. Um grande treinador, o elenco do Palmeiras é bom, chegando grandes jogadores, o elenco iria ficar mais forte ainda. Então eu acho que um bom treinador, estou falando de um bom treinador, não estou falando de treinadores brasileiros não, estou falando de Tite, de Abel Braga, desses treinadores aqui do Brasil não, estou falando de um bom treinador de fora, Luiz Castro chegando no Palmeiras no ano que vem já faria uma grande diferença no Palmeiras. O próprio Arthur Jorge, um Jorge Jesus que gosta de jogar para frente, seria espetacular também no Palmeiras. Você acha que chegando um Jorge Jesus com toda a sua ideologia, pronto, o Jorge Jesus chegou no Flamengo e já foi campeão, ganhou Libertadores e Brasileiro, jogando muita bola. Então eu não concordo não, meu amigo Mestre Morato, mas respeito demais a sua opinião e torço para que aconteça tudo isso que você falou aí com o Palmeiras no comando do Abel, porque já que ele renovou, não tem mais o que fazer, a gente só vai pedir a Deus para que ele faça o Palmeiras voltar a ser campeão, porque a Leila Pereira, sem o Abel, não é ninguém. Mas a gente está vendo aí que há 2 anos o Palmeiras não é ninguém. O Palmeiras não ganha nada, meus amigos palmeirenses. Essa aqui é a verdade. Vamos lá para o próximo áudio. É o grande amigo José Luiz. Vamos ouvir. Boa noite, meu grande amigo Jean, tudo bem? Aqui é o José Luiz de Carapicuíba. Então, Jean, eu tô passando novamente no seu canal para falar um pouco do nosso Palmeiras. Então, Jean, a temporada para nós acabou, né? Não só para nós, para todos os times. Exceção a Mulambada, que tá jogando o Mundial, né? E a Gambazada, que vai jogar hoje, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E o Palmeiras agora tem que ir ao mercado, contratar jogadores. Para mim, o Palmeiras tem que contratar jogadores pronto, que venha, que resolva, né? Que não põe a camisa do Palmeiras e não... Esses gatos... Entendeu? Acostumado a ganhar título, esses jogadores assim, porque os jogadores que vieram só aposta, entendeu? A exceção do Vitor Roque, o Paulinho veio machucado, mas é um bom jogador, o Fux, alguns aí pode ficar, mas a maioria, pra mim, tem que dispensar, entendeu? E o Palmeiras tá atrás do Arias, né? Mas se der moleza, o Flamengo leva.
Palmeiras, se entrar outro concorrente, nem o Flamengo, o Palmeiras desiste, a Leila desiste e termina o jogador e ir para outro time. E é a incompetência, né, dessa diretoria aí, da Leila. João Arias, bem lembrado. E João Arias. agora vamos esperar o ano que vem, que o Abel renovou, né, mais 2 anos. Nós não queria, né? Muitos não queriam que o Abel renovasse, mas a Leila ia renovar com ele, né? Ele ganhando ou perdendo, ela falou que renovaria com ele. E nós que é torcedor, o que resta, nós torcer que o Abel faça um bom trabalho o ano que vem, que ele volte a ganhar título, e nós apoiamos o Palmeiras, porque quem é palmeirense não vai torcer contra o Palmeiras modo Abel. Eu não vou torcer contra o Palmeiras modo Abel, vou torcer que o Abel faça um bom trabalho e nós voltamos a ganhar título, porque o Palmeiras de verdade, ele vai torcer com o Palmeiras, entendeu? Não com o Abel. O Abel tem que fazer o trabalho dele e nós apoiar. Isso que eu acho. E é isso aí, meu amigo. Vou mandar um abraço especialmente para você, para a nossa torcedora Raiz Marinal, para o nosso amigo Vanderlei Inácio, para o nosso amigo Idebé, para o nosso amigo Rubem José, para o nosso amigo Sebastião de Maringá, para o nosso amigo José Massa, seu filho Caio Massa, nosso amigo Manuel Santana, para o nosso amigo Alex Carvalho, para o nosso amigo José Nilton da Bahia, para o nosso amigo Edivaldo da Bahia, para o nosso amigo André Palmeiras, para o nosso amigo Suda, para o nosso amigo Sandrinho, para o nosso amigo Gabriel da Barra Funda. E eu mando um abraço para todos os inscritos do seu canal. Nós estamos juntos, quem tem mais tem 12, quem não tem corre atrás. E avante palestra! Avante palestra, meu amigo José Luiz, um grande abraço para você. Meu amigo José Luiz, você falou aí do João Arias, que eu também não falei aí no começo do programa também, que é um jogador que está na mira do Palmeiras, né? Então, sai Bruno Rodrigues e entra um João Arias. Olha como aumentaria o nível de qualidade da nossa equipe para o ano que vem. Chegando um Gerson, tendo um Andreas Pereira, um Paulinho, um Alan, um João Arias, Flaco Lopes e o Vitor Roque, rapaz, a gente ficaria muito forte, meus amigos palmeirenses. Então é isso que a gente quer para o Palmeiras, jogadores desse tipo que o Palmeiras precisa para a próxima temporada, meu amigo José Luiz e toda a galera palmeirense. Vamos para o próximo e último de hoje, é o amigo aí, Genival Amorim, vamos ouvir. Boa noite, amigo João. Quem tem mais tem 12, que não tem quatro atrás. Deixa eu falar para você. É esse jogador que o Palmeiras está de olho, Matheus Pereira, do Cruzeiro? Será que o Palmeiras, será que essa diretoria e essa presidenta fraca está rasgando dinheiro de jogar na privada? Por que não vai um quarto atrás de Roger Guedes? Roger Guedes, agora 70, eu fui ver o preço mercado desse cara, está sendo 72 mil. O preço mercado de Roger Guedes está sendo 70 também. Por que não compra o Roger Guedes? E já que você falou mais cedo que o Palmeiras tem 386 milhões para gastar, eu estava nas contas aqui. 386 mil dá para trazer Gerson, dá para trazer Roger Guedes, dá para trazer Nino. E ainda dá pra trazer ainda mais outro jogador de expressão aí, jogador grande aí. Vamos dizer um Fabinho da vida aí, que é um volante, né? Vamos dizer outro cara desse nível aí. Agora o Palmeiras vai precisar comprar jogador pequeno, jogador do Fluminense, jogador do Cruzeiro. Dá licença, rapaz. Aí é jogadinha na privada, aí esse barro é fraco, velho. Esse barro é fraco. Por que o Palmeiras contratar eu? Paga pra mim o salário metade do que paga pra esse porcaria desse barro aí, que é um nojento, um barriga de surazeiro. Pode pagar 30% pra mim, que esse nojento recebe, pra mim me dar esses 400 milhões, pra você ver que eu como palmeirense, o que eu faço com o Palmeiras? Com 4 jogadores de nível europeu. Agora pega esse mundiço aí, gastando dinheiro e comprando jogador pereba. Isso que deixa a gente irritado, rapaz. Valeu aí, meu amigo Genival Amorim, um grande abraço pra você. Olha bem, eu queria o Matheus Pereira no Palmeiras e eu vou provar pra você como o Palmeiras ficaria com um timaço com o Matheus Pereira. Vamos lá, vamos trabalhar de novo. Gerson, Andreas Pereira, lá na frente, camisa 10, Matheus Pereira. Numa ponta, Paulinho. Na outra ponta, Alan ou João Arias e Vitor Roque de centroavante e torcedor palmeirense. Olha como o Palmeiras mudaria completamente. Olha como o Palmeiras viraria uma máquina, meu amigo Genival Amorim, porque o Matheus Pereira é um bom meio-campista, fazedor de gols, dá também bastante assistência e com certeza jogaria muito mais do que o Veiga vem apresentando, rendendo com a camisa do Palmeiras, meu amigo Genival Amorim. Mas você citou aí que com o dinheiro que o Palmeiras tem para investir para a próxima temporada, daria para trazer todos esses jogadores, também seria uma boa, e eu concordo com você também, meu amigo palmeirense. Mas a chegada do Matheus Pereira daria muita qualidade, hein? Matheus Pereira, Gerson e João Arias, rapaz, para tudo que a gente ficaria forte pra caramba para 2026. Então, já está encerrando, vamos deixar assim no escuro, meus amigos palmeirenses, para finalizar o programa de hoje. Um grande abraço para vocês, uma ótima quinta-feira, e quem puder de coração virar apoiador, ajudar o seu amigo Jean, estamos precisando demais da ajuda de vocês, o Pix está aqui na tela. Por apenas R$10 você terá 2 nominalistas e ajuda bastante. 26 38
40, 12 e 50, 14 e assim sucessivamente, meus amigos palmeirenses. Então, quem puder ajudar o seu amigo Jean, o Pix está aqui na tela. Um grande abraço, tamo junto, fica com Deus e avante palestra!